O Piara já está aqui, já vamos bater papo, falar. O Piara, bom dia. Bom dia, Polito. E as suas impressões dessa eleição em Floripa mesmo? Alguns exemplos aí para a gente refletir. Impressionante a forma como o eleitor se manifestou na urna. A gente acompanhou essa campanha eleitoral, foi uma campanha eleitoral bastante discutida, disputada, alguns chutes abaixo da linha da cintura, bastante complicado. E o prefeito Topázio Neto mostrou muita força, ele foi para a reeleição. Muita gente dizia que ele não tinha voto e ele respondeu com a maior votação da história de Florianópolis. Primeiro ou segundo turno, mesmo em eleições em que teve segundo turno, nenhum candidato fez mais votos do que Topázio Neto fez nessa disputa. Isso é um dado impressionante. É a terceira vez que tem uma vitória em primeiro turno, né? O Jean Loureiro, em 2020, tinha ganho no primeiro turno, a Ângela Min, em 2000, ganhou em primeiro turno, mas Topázio fez um percentual maior. E justamente o Topázio, depois do rompimento político com o Jean Loureiro apoiou a candidatura de Dário Berger e uma oposição muito contundente, umas críticas muito pesadas, inclusive no campo empresarial. Dário Berger, o candidato Pedrão do Progressistas e o candidato Lela do PT foram muito incisivos, especialmente nos debates. E Topázio mostrou um desconforto com isso, mas também teve que aprender a saber sofrer. É parte do cargo. E aí o resultado veio na urna. A maior estrutura, o maior tempo de televisão, de propaganda eleitoral, uma rede social construída não em cima da hora, mas construída ao longo do seu mandato como forma de diálogo direto com a população, definir uma estrutura que se mostrou imbatível e vitória em primeiro turno em Florianópolis. E outra questão que o eleitor mostrou, essa forma mais raivosa de fazer oposição também não deu certo. Em segundo lugar, Marquito, com 22% dos votos válidos, fez uma oposição, uma crítica na linha, sem deixar de criticar, mas muito mais respeitosa e focando na sua agenda, que é a agenda ambiental, trazendo a agenda ambiental para o debate de Florianópolis. Ele sozinho fez mais votos que todos os outros adversários também. Ou seja, Florianópolis escolheu um caminho para governar, para uma forma de ser governada e uma forma de oposição como destaque. E isso a gente vai ver pelos próximos 4 anos, essas duas lideranças antagonizando, mas antagonizando com bastante civilidade. Detalhe que Marquito nem tinha tempo em televisão. Piscava lá, acabou. O Marquito não tinha tempo de televisão, eram 24 segundos a cada 10 minutos de propaganda eleitoral, o equivalente a isso nas inserções publicitárias, mas ele aproveitou muito bem os debates, especialmente as entrevistas, como as entrevistas aqui no Balanço Geral. Sim. E as outras cidades? Porque nós estamos aqui num bololô e a decisão tomada de São José interfere na nossa vida na capital. Aqui é uma grande região metropolitana, a grande região metropolitana de Santa Catarina. Somos um conjunto de cidades com mais de 1 milhão de habitantes e a gente vai ter um momento de continuidade. As cidades aqui ao redor de Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, optaram por manter os seus prefeitos. Reelegeram Orvino Coelho de Ávila em São José, do PSD, o Frécia do PL em Palhoça, o Salmir lá em Biguaçu, do MDB, são candidatos reeleitos. Então a gente vai ter um momento de continuidade administrativa e a gente espera, a gente precisa muito que Topázio, Orvino, Salmir e Frécia sentem e discutam a região em parceria, porque tem vários projetos, tem a continuidade da Beira-Mar Continental passando por Barreiros, chegando na 101, é preciso que estejam alinhados, tem as questões de saúde, de mobilidade, é muito importante. E um dado interessante, tanto em São José quanto em Biguaçu, as disputas foram contra ex-prefeitos, e o ex-prefeito Adeliana em São José, o ex-prefeito Tuta em Biguaçu, ou seja, o eleitor disse assim, tocar para frente. Nada de voltar a quem já estava, seguir em frente com quem já está, seguindo a linha de Florianópolis. Piara, o comportamento do eleitor nas outras regiões foi parecida com a nossa ou um pouco diferente? Então, mais ao norte do estado, Joinville, por exemplo? Olhando o cenário como todo, o PL passou a ser o maior partido de Santa Catarina. O PL, na eleição passada, ainda quando o Bolsonaro não era integrante do partido, quando o Jorginho não era governador, ele tinha em torno de 27 prefeitos. Foi crescendo com filiações, mas na urna fez 90 prefeitos em Santa Catarina. É o partido com mais prefeitos no estado, ultrapassando o MDB, o número de prefeitos desde os anos 90. Agora tem só 69 prefeitos. O Progressistas manteve um número de 53 e o PSD vem em quarto com 41, mas com foco em maiores cidades. Então o PSD conquistou cidades importantes como Chapecó, como Criciúma, como Balneário Camboriú e Camboriú, e a própria São José mostrou uma força de eleitorado, vai governar muita gente. E, então, de Chapecó, João Rodrigues com 80% dos votos, cerca de 80% dos votos,
E lá em Joinville, o Adriano Silva, do Partido Novo, apoiado pelo PSD, também fazendo 78% dos votos no maior colégio eleitoral de Santa Catarina, olho nesses dois nomes, eles podem aparecer mais para frente como adversários de Jorginho Melo na disputa pelo governo. Joia. O Piara Bossi com a gente ao vivo aqui na tela do BG, analisando os contextos da política local. Pô, legal, hein? Foi em muitos casos surpreendente, com os números. Uma eleição muito surpreendente, algumas eleições voto a voto. Balneário Camboriú, ali Juliana Pavan venceu por pouco mais de 1.000 votos. O Peter Grando, que era o candidato do prefeito Fabrício Oliveira. Várias disputas interessantes. Carmen Zanotto, prefeita em Lages, uma candidata de primeiro time que vai assumir a cidade de Lages, ela era secretária de saúde no governo do Jorginho. Vários momentos, a gente vai conversar sobre isso ao longo da semana, porque tem tempo bastante. E também no Voto Mais, só acessar lá no ND+, o Piara continua escrevendo também nas colunas. Obrigado, Piara. Até a próxima, Polito. Até a próxima.